Imagine uma vida que se estende por quase 10 séculos, num tempo em que hoje nos maravilhamos com quem chega aos 100 anos de idade. As primeiras figuras das Escrituras caminharam pela terra por centenas e centenas de anos. Matusalém, a pessoa que mais viveu na história da humanidade, respirou por incríveis 969 anos. Ele viu mais de 10 gerações nascerem e partirem. Adão, o primeiro ser humano, reinou sobre a criação por 930 anos como o pai supremo de toda a humanidade. Noé, que um dia salvaria a vida da destruição pelas águas, viveu entre dois mundos completamente diferentes ao longo de seus impressionantes 950 anos. Eles não eram mortais comuns. Eram titãs do mundo antigo, lendas vivas cuja influência moldou a história por incontáveis gerações. Mas qual era o segredo deles? Como conseguiram viver tanto tempo? E por que nós não conseguimos? A verdade vai te deixar impressionado. Hoje, vamos explorar os mistérios escondidos por trás desses patriarcas de longa vida. Tudo começou com Adão, moldado pelas próprias mãos do Todo-Poderoso. Ele não era apenas o antepassado de todos os povos, serviu como o soberano original da humanidade, habitando este planeta por quase 1 milênio. O capítulo 5 de Gênesis, versículo 5, declara que Adão viveu 930 anos antes de dar seu último suspiro. Pense bem nisso, 930 anos. Adão viu seus filhos, os filhos deles, os filhos dos filhos deles, e geração após geração prosperar diante de seus olhos. Ele se tornou um arquivo vivo, guardando dentro de si as lembranças do paraíso e compreendendo cada mistério do início do mundo. Por quase 1000 anos, Adão foi a ponte entre a existência perfeita que conheceu no Éden e a dura realidade vivida por seus descendentes. Sua idade extraordinária representava muito mais que números. Era a prova viva da grandeza original da humanidade. Adão possuía histórias que atravessavam séculos, oferecendo sabedoria tirada de encontros pessoais com o próprio Criador. Quando ele falava, as pessoas escutavam com respeito profundo, pois suas palavras carregavam o peso de 1000 anos de vida. Ele se lembrava da voz do Criador ecoando no jardim, da sensação de unidade perfeita com o divino e do gosto amargo da mordida proibida. Esses 930 anos deram a Adão um lugar privilegiado para testemunhar os primeiros passos da humanidade. Ele viu surgir técnicas agrícolas, o nascimento dos primeiros povoados, ferramentas e instrumentos musicais. Apesar de todas essas transformações, Adão permaneceu como a maior autoridade sobre a existência antes da corrupção. Suas histórias do Éden não eram apenas lembranças. Eram testemunhos vivos do que o Todo-Poderoso havia planejado originalmente para a vida humana. A duração excepcional da vida de Adão significava que, por quase 1000 anos, a humanidade teve acesso a alguém que andou lado a lado com o Criador em pureza total. Após o assassinato de Abel e o exílio de Caim, o Todo-Poderoso abençoou Adão com outro filho notável chamado Sete. Esse filho se tornaria o símbolo de esperança para a linhagem justa, e sua existência também foi extraordinária. Gênesis capítulo 5, versículo 8, registra que os dias de Sete somaram 912 anos antes de sua morte. Sete viveu 912 anos, apenas 18 a menos que seu pai. Por meio dele, a linhagem fiel continuou sua jornada sobre a terra. Sete não foi apenas um substituto de Abel. O Todo-Poderoso o escolheu especificamente para manter viva a fé verdadeira. Seus longos anos permitiram que ele orientasse geração após geração, transmitindo não apenas conhecimento, mas devoção sincera ao único Deus verdadeiro. Durante seus mais de 900 anos, Sete tornou-se o líder de uma família dedicada a buscar o Senhor.
Ele viu civilizações inteiras surgirem e se transformarem, enquanto mantinha firme a devoção pura, estabelecida desde o início dos tempos. Sete dedicou quase 1000 anos a construir uma herança de fé que perduraria por todas as eras. Enquanto os descendentes de Caim se ocupavam com desenvolvimento urbano e avanços tecnológicos, Sete se concentrava em algo infinitamente mais valioso: preservar o conhecimento divino. Seus 912 anos deram tempo suficiente para estabelecer uma base espiritual inabalável dentro de sua linhagem. Sete compreendia que essa longevidade era uma bênção divina, dada não para prazeres pessoais, mas para proteger a verdade sagrada. Ele usou cada um dos seus 912 anos para garantir que as gerações futuras reconhecessem seu Criador. Sua longa vida permitiu que ele visse como a virtude e a maldade se desenrolaram ao longo dos séculos. Ele observou a linhagem fiel prosperar sob o favor divino, enquanto os descendentes ímpios de Caim afundavam cada vez mais em corrupção moral. A compreensão que Sete adquiriu em 9 séculos o transformou numa figura venerada, com autoridade real para falar sobre assuntos divinos. Seus descendentes o viam não apenas como líder da família, mas como uma ponte viva para a época em que o Todo-Poderoso caminhava com a humanidade no jardim. Algo extraordinário aconteceu na história humana durante a vida de Enos, filho de Sete. Enos viveu 905 anos, de acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 11, que diz que seus dias chegaram a 905 anos antes de sua morte. Mas sua importância vai muito além da longevidade. Sua era marcou o momento em que a humanidade começou a buscar o Senhor por meio da devoção organizada. Gênesis capítulo 4, versículo 26, revela que Sete teve um filho a quem deu o nome de Enos. A partir desse momento, as pessoas começaram a invocar coletivamente o nome do Senhor. Enos testemunhou o surgimento do culto comunitário, vendo seus descendentes se unirem na busca pelo Criador. Ao longo de seus 9 séculos, ele atuou como guia espiritual, conduzindo o povo ao divino. Sua vida prolongada permitiu que ele estabelecesse práticas devocionais que durariam por gerações incontáveis. Enos viu a sociedade humana se formar enquanto mantinha viva a base sagrada que ligava a humanidade ao seu Criador. A declaração de que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor durante a vida de Enos indica que os cultos organizados nasceram dentro de seus 905 anos. Isso ia além da oração particular. Era uma reunião espiritual coletiva onde comunidades inteiras buscavam o Todo-Poderoso. A longa permanência de Enos na terra lhe deu tempo para aperfeiçoar essas práticas sagradas. Por mais de 900 anos, ele serviu ao mesmo tempo como autoridade espiritual e como exemplo vivo de devoção genuína ao Todo-Poderoso. Sua existência prolongada coincidiu com a expansão da humanidade pelo mundo, e ele garantiu que, por onde seus descendentes fossem, levassem consigo o entendimento de como se conectar com o Criador. Seus 905 anos foram dedicados a cultivar uma tradição devocional que atravessaria gerações. Enos compreendia que sua vida excepcional era um presente celestial com uma grande responsabilidade: ensinar os outros a nutrir sua relação com o divino. A linhagem fiel continuou com Quenã, que viveu 910 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 14, registra que os dias de Quenã somaram 910 anos antes de sua morte. Quenã representava a persistência da fé ao longo das gerações. Sua vida, estendendo-se por mais de 9 séculos, provava que o Todo-Poderoso estava protegendo a linhagem justa. Ele testemunhou centenas de descendentes nascerem e crescerem, cada um carregando a herança espiritual transmitida por Adão. Quenã foi mais do que um simples elo na linhagem familiar.
Ele agiu como guardião da fé, preservando o conhecimento divino numa época em que a humanidade começava a se afastar do seu Criador. Seus 910 anos foram dedicados a formar uma família que reverenciava o Senhor. Quenã observou o conhecimento humano e as habilidades se expandirem de forma impressionante, mas nunca perdeu de vista o que era realmente importante: manter a comunhão com o Todo-Poderoso. Sua sabedoria, acumulada ao longo dos séculos, ajudou a guiar sua família pelas provações de um mundo em constante mudança. Durante os 910 anos de Quenã, a sociedade humana tornou-se cada vez mais complexa. A inovação floresceu, os centros urbanos cresceram e a cultura se refinou. No entanto, em meio a tantas mudanças, Quenã permaneceu focado na formação espiritual de seus descendentes. Sua longa vida permitiu que ele orientasse pessoalmente várias gerações, garantindo que o conhecimento sobre o divino não se perdesse no meio do barulho do progresso. Os 910 anos de Quenã funcionaram como um farol firme, oferecendo direção constante à sua família num mundo cada vez mais caótico. Ele tinha uma visão rara, capaz de entender como as escolhas se refletiam através do tempo, pois viu como decisões de uma geração moldavam o futuro da seguinte. A longevidade excepcional de Quenã o transformou numa ponte viva entre a era primitiva e a civilização emergente de sua época. Seus descendentes entendiam que suas palavras tinham o peso de quem viu movimentos inteiros surgirem e desaparecerem, presenciou milhares de nascimentos e mortes e observou as transformações que moldaram a existência humana. Depois veio Maalaleel, que viveu 895 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 17, afirma que seus dias totalizaram 895 anos antes de sua morte. Embora tenha vivido um pouco menos que seus antecessores, Maalaleel ainda experimentou quase 9 séculos de existência. Seu nome significa louvor ao Todo-Poderoso, e sua vida refletiu exatamente isso, glorificação constante ao Criador. Por quase 900 anos, Maalaleel manteve acesa a chama sagrada dentro de sua casa. Ele ensinou filhos, netos e incontáveis gerações posteriores sobre os princípios divinos. Sua longevidade permitiu que ele servisse como um farol espiritual, iluminando o caminho até o Criador para seus descendentes numa época em que as trevas começavam a se espalhar pela terra. Os longos anos de Maalaleel testemunhavam a fidelidade divina, mostrando que aqueles que permaneciam leais podiam desfrutar do favor celestial por séculos. Ele se tornou um exemplo vivo de dedicação total em glorificar o Criador. O significado do nome Maalaleel, louvor ao Todo-Poderoso, resumiu perfeitamente seus 895 anos de jornada. Dia após dia, durante quase 9 séculos, ele honrou seu nome com adoração firme e constante. Sua duração extraordinária permitiu que ele alcançasse uma profundidade espiritual incomparável entre seus contemporâneos. Maalaleel usou seus 895 anos não apenas para devoção pessoal, mas para mostrar aos outros como glorificar o Criador com sinceridade e paixão. Ele compreendia que a verdadeira adoração ia além de rituais ou cerimônias. A verdadeira devoção significava cultivar um coração cheio de reverência e gratidão ao Criador. A longa vida de Maalaleel coincidiu com uma época em que a corrupção moral começava a aparecer pelo mundo, o que tornava seu louvor constante ainda mais significativo. Ele se destacou como um pilar de virtude num mundo cada vez mais sombrio, provando que ainda era possível honrar o Criador. Seus 895 anos de fidelidade formaram um legado que motivaria seus descendentes por gerações. Depois veio Jared, cujo nome significa descida.
Ele viveu 962 anos, sendo o segundo ser humano mais longevo antes do grande dilúvio. Gênesis capítulo 5, versículo 20, proclama que os dias de Jared chegaram a 962 anos antes de sua morte. Jared foi pai de Enoque e avô de Matusalém. Ao longo de seus 962 anos, ele presenciou algumas das transformações mais profundas da antiguidade. Sua duração extraordinária o posicionou como uma ponte entre diferentes épocas, vendo gerações inteiras chegarem, florescerem e desaparecerem. Jared foi muito mais do que um patriarca familiar. Ele foi uma testemunha viva da constância divina através das eras. Seus quase 1000 anos foram investidos na construção de uma família que buscava o Senhor com sinceridade. Jared viveu durante períodos de imensa mudança no desenvolvimento humano, mas preservou os fundamentos espirituais deixados por seus antepassados. O entendimento que acumulou durante quase um milênio lhe conferiu grande respeito entre seus descendentes. Seus 962 anos garantiram seu lugar como o segundo ser humano mais longevo antes do dilúvio. Seu nome, que significa descida, foi apropriado, pois ele viveu o suficiente para testemunhar o declínio moral da humanidade enquanto o mal se espalhava pela terra. No entanto, Jared jamais se desviou de sua devoção ao Todo-Poderoso. Durante 962 anos, ele permaneceu firme nos princípios sagrados transmitidos desde Adão, passando por Sete, Enos, Quenã e Maalaleel. Sua longa vida o transformou num tesouro de sabedoria e entendimento para toda a sociedade. Pessoas viajavam grandes distâncias para buscar seus conselhos, reconhecendo que suas palavras carregavam o peso de quase um milênio de experiência. Os 962 anos de Jared abrangeram a vida completa de muitos entre seus descendentes, tornando-o uma figura constante no mundo deles. Sua existência prolongada significava que geração após geração recebia ensinamentos diretos dele, assegurando que o conhecimento divino se mantivesse intacto e fielmente transmitido. A vida de Jared foi testemunho da paciência e compaixão do Criador numa era em que a humanidade começava a se afastar do seu Criador. Mas entre todas essas figuras notáveis, Enoque se destacou de forma extraordinária. Ele viveu apenas 365 anos, bem menos do que seus contemporâneos. No entanto, Gênesis capítulo 5, versículo 24, revela algo surpreendente. Enoque manteve uma comunhão tão íntima com o Todo-Poderoso que um dia simplesmente desapareceu, levado diretamente pelo Criador. Enoque nunca experimentou a morte como os outros. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, esclarece que, pela fé, Enoque foi levado ao céu sem passar pela morte, desaparecendo porque o Todo-Poderoso o levou para outro lugar. Antes dessa partida milagrosa, a Escritura confirma que ele havia alcançado o testemunho de agradar ao seu Criador. Ao longo de seus 365 anos, Enoque cultivou uma proximidade com o divino sem igual. Ele literalmente caminhou ao lado do Todo-Poderoso, nutrindo uma comunhão tão profunda que o Criador escolheu levá-lo para casa sem que ele passasse pela morte. Enoque se tornou uma prova viva de que era possível viver em total harmonia com o Criador. Sua ascensão corporal ao céu sem morrer foi algo inédito e só seria igualado séculos depois com Elias. A vida curta, porém perfeita, de Enoque demonstrou que a profundidade do relacionamento com o Criador era mais importante do que a quantidade de anos vividos. Enquanto seu pai, Jared, viveu 962 anos e seu filho Matusalém alcançaria 969, os 365 anos de Enoque foram vividos de forma tão plena que o Todo-Poderoso o levou diretamente ao céu.
A expressão andou com o Criador sugere um nível de proximidade e comunhão notável, mesmo para aquela era antiga. Enoque viveu seus 365 anos em tão íntima companhia divina que a barreira entre a terra e o céu se tornou quase invisível ao seu redor. Suas caminhadas diárias com o Todo-Poderoso iam além da disciplina espiritual, eram encontros reais com a presença divina. A vida curta, mas impecável de Enoque transmitiu uma mensagem poderosa aos seus descendentes sobre o que um relacionamento genuíno com o Criador poderia se tornar. Enquanto outros mediam suas vidas em séculos, Enoque as media em significado eterno. Sua partida sem experimentar a morte proclamou claramente ao mundo antigo que o Todo-Poderoso permanecia acessível, ainda desejando uma conexão profunda com a humanidade, ainda capaz de intervir de forma miraculosa nos assuntos humanos. Os 365 anos de Enoque demonstraram que era possível agradar tanto ao Criador, a ponto de o céu se tornar mais real que a própria terra. E agora chegamos a Matusalém, o homem que quebrou todos os recordes de longevidade. Filho de Enoque, ele viveu impressionantes 969 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 27, registra que os dias de Matusalém totalizaram 969 anos antes de sua morte. Matusalém não foi apenas o ser humano mais longevo da história. Ele foi uma testemunha viva de quase um milênio de civilização. Observou dezenas de gerações nascerem, amadurecerem e partirem deste mundo. Ao longo de seus 969 anos, Matusalém acumulou mais experiência e sabedoria do que qualquer outra pessoa que já viveu. Seu nome se tornou sinônimo de extrema velhice. Matusalém deu seu último suspiro no mesmo ano em que vieram as águas do dilúvio, como se o Todo-Poderoso tivesse sustentado sua vida até o momento final do juízo. Seus quase 1000 anos representaram o suspiro final da era dourada da longevidade humana. A vida de Matusalém se estendeu por toda a era anterior ao dilúvio, estabelecendo-o como a testemunha suprema dos primeiros capítulos da humanidade. O peso dos 969 anos de Matusalém desafia qualquer descrição. Ele nasceu enquanto Adão ainda vivia e permaneceu até a chegada do dilúvio nos dias de Noé. Isso significa que Matusalém conheceu pessoalmente Adão por 243 anos e ainda estava vivo quando Noé nasceu. Seus 969 anos o transformaram num elo vivo que conectava o início absoluto da humanidade com sua primeira grande renovação. Sua duração fenomenal permitiu que ele testemunhasse o colapso moral completo da humanidade, desde suas origens relativamente puras até a depravação que partiu o coração do Criador. Durante 969 anos, Matusalém viu a civilização se afastar lentamente de seu Criador. Ele viu a brutalidade surgir, a corrupção se espalhar e a maldade multiplicar-se até que a dor divina atingisse o limite. No entanto, Matusalém permaneceu fiel durante quase 1000 anos de existência. Sua longevidade foi ao mesmo tempo um presente e um fardo a carregar. Um presente, pois lhe permitiu acumular sabedoria e entendimento incomparáveis, mas também um peso, pois teve de assistir ao mundo que amava desmoronar lentamente rumo à destruição. Os 969 anos de Matusalém terminaram no exato ano em que o julgamento divino desceu sobre a terra com o dilúvio catastrófico, encerrando um capítulo e iniciando outro na história humana. O mundo que existia antes daquele grande dilúvio não se parecia em nada com o que habitamos hoje. Era um paraíso projetado para que a vida prosperasse abundantemente, onde cada elemento funcionava em perfeita harmonia para sustentar a longevidade humana.
Gênesis capítulo 2, versículo 8, revela que o Senhor plantou um jardim na região oriental do Éden e ali colocou o homem que havia formado. Esse não era um jardim comum. O próprio Criador havia moldado o habitat supremo para a existência humana. O Éden representava as condições perfeitas que o Todo-Poderoso imaginou para toda a criação. Dentro de suas fronteiras cresciam todos os tipos de árvores, belas de se ver e repletas de frutos nutritivos. Gênesis capítulo 2, versículo 9, descreve como o Criador fez brotar do solo árvores magníficas, agradáveis aos olhos e cheias de sustento. No centro do jardim havia duas árvores extraordinárias. Uma oferecia vida eterna e a outra produzia o fruto proibido do conhecimento moral. O Éden servia como modelo do que todo o planeta poderia se tornar. Esse equilíbrio impressionante de beleza, abundância nutricional e propriedades vivificantes tornava o Éden o ambiente ideal para a prosperidade humana. Rios atravessavam esse paraíso, fornecendo umidade contínua e mantendo a umidade ideal. Gênesis capítulo 2, versículo 10, descreve como um rio poderoso saía do Éden para regar o jardim e depois se dividia em 4 braços. Essa rede de águas garantia que cada canto do paraíso recebesse a hidratação exata de que precisava. A terra era extremamente fértil, produzindo colheitas abundantes sem esforço exaustivo. As temperaturas permaneciam agradáveis, o ar era puro e todos os elementos trabalhavam juntos para sustentar a vida sem fim. Adão e Eva não apenas viviam no Éden, eles prosperavam ali, sem jamais enfrentar as pressões ambientais que um dia reduziriam a longevidade humana. Dentro desse ambiente intocado, doenças e sofrimento físico simplesmente não existiam. O corpo humano funcionava exatamente conforme as especificações divinas, sem falhas nem deterioração. Não havia infecções virais, bactérias nocivas, doenças hereditárias, nem declínio físico gradual. Gênesis capítulo 1, versículo 31, revela que, ao contemplar tudo o que havia criado, incluindo a humanidade, o Criador declarou que era muito bom. Essa expressão hebraica indica perfeição absoluta e excelência completa no funcionamento. Os mecanismos de defesa do corpo operavam com precisão. Os órgãos internos funcionavam no máximo de sua capacidade e a habilidade de restauração e renovação do corpo humano era além do que podemos imaginar. Ninguém sofria com tumores, problemas cardíacos, desgaste nas articulações ou as inúmeras aflições que atormentam as pessoas hoje. Sem doenças para atacar o corpo, o processo natural de envelhecimento ocorria num ritmo extremamente lento. A renovação celular era eficiente, os órgãos vitais mantinham sua força e os sistemas corporais continuavam funcionando em perfeita harmonia por séculos. Livres do ataque constante de patógenos e venenos ambientais, os corpos podiam dedicar toda a sua energia à manutenção de uma existência vibrante. As informações genéticas operavam conforme o projeto original, gerando corpos fortes e vigorosos, capazes de suportar quase 1 milênio. Essa ausência de doenças foi um dos principais motivos pelos quais os antigos patriarcas alcançaram uma longevidade tão extraordinária. Uma das diferenças mais marcantes entre a era antes do dilúvio e a atual era a composição da atmosfera. Muitos estudiosos das Escrituras interpretam Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7, como uma descrição de uma formação atmosférica única, onde o Todo-Poderoso ordenou a separação entre as águas superiores e as inferiores. O Criador formou essa expansão, dividindo a umidade que estava acima da terra daquela que estava abaixo, na superfície. Essa passagem indica que uma camada de vapor d'água envolvia o planeta, formando uma barreira protetora ao redor do globo.
Essa cobertura de umidade teria bloqueado radiações espaciais nocivas e a energia ultravioleta, que danificam o material genético e aceleram o envelhecimento físico. Os benefícios protetores dessa barreira atmosférica merecem grande destaque. Atualmente, a radiação espacial atinge continuamente nosso planeta, provocando alterações genéticas e destruição celular que aceleram o envelhecimento e causam doenças. No entanto, naquela era antiga, essa camada de vapor funcionava como um sistema natural de defesa, protegendo todos os seres vivos dessas forças destrutivas. A densidade atmosférica teria sido significativamente maior, permitindo uma entrega superior de oxigênio por todo o sistema circulatório. Esse ambiente rico em oxigênio aceleraria a atividade celular, aumentaria a recuperação de ferimentos e ampliaria o vigor físico geral. A cobertura de umidade também produzia efeitos de aquecimento que estabilizavam as temperaturas em todo o mundo, eliminando os extremos climáticos que desgastam o corpo humano em nossa era atual. O plano nutricional original que o Todo-Poderoso estabeleceu para a humanidade consistia inteiramente de vegetais, perfeitamente ajustados para promover o bem-estar máximo e uma vida prolongada. Gênesis capítulo 1. Versículo 29, registra a orientação inicial do Criador sobre a alimentação, declarando que todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores frutíferas foram dadas como sustento humano. Não se tratava de vegetação qualquer. Eram alimentos projetados pelo próprio Criador, suprindo todas as necessidades da fisiologia humana. As frutas e os vegetais daquele mundo antigo superavam em muito os que temos hoje. Eram maiores, possuíam perfis nutricionais superiores e apresentavam equilíbrio perfeito em sua composição de minerais e vitaminas. O solo era rico em elementos essenciais, que promoviam o desenvolvimento ideal das plantas, que, por sua vez, forneciam nutrição humana perfeita. Essa dieta baseada em vegetais não trazia os efeitos nocivos dos alimentos industrializados, dos produtos químicos sintéticos ou da contaminação que afeta as fontes alimentares contemporâneas. Compostos antioxidantes presentes nessas plantas puras forneciam defesa poderosa contra o envelhecimento e a deterioração celular. A fibra abundante assegurava o funcionamento digestivo ideal, enquanto enzimas naturais facilitavam a absorção máxima dos nutrientes. Essa abordagem alimentar, somada a um ambiente intocado, oferecia tudo o que a fisiologia humana precisava não apenas para sobreviver, mas para prosperar por séculos. A ausência de carne animal evitava a exposição a doenças transmissíveis de animais para humanos, e a harmonia nutricional impecável sustentava a impressionante capacidade de regeneração e autorreparo do corpo humano por centenas de anos. O plano biológico dos primeiros antepassados da humanidade era absolutamente perfeito e sem defeitos. O Todo-Poderoso criou Adão e Eva com um código genético imaculado, completamente livre de falhas hereditárias ou sequências corrompidas. Gênesis capítulo 1, versículo 27, confirma que carregar a imagem divina significava possuir perfeição biológica. Não existiam condições médicas hereditárias, nem predisposição à doença escondida nas células, nem anomalias cromossômicas ameaçando seu bem-estar. A base genética era forte e poderosa, projetada para sustentar a vida por longos períodos. Cada geração que descia desse casal original herdava essa excelência biológica, pelo menos durante os primeiros séculos. Sem contaminantes ambientais, sem exposição à radiação, nem agentes infecciosos atacando seus sistemas, alterações no material genético eram extremamente raras. Os mecanismos celulares responsáveis por preservar a integridade genética funcionavam com perfeição,
protegendo a precisão hereditária de uma geração para outra. Essa pureza biológica foi essencial para as vidas incrivelmente longas dos antigos patriarcas. Os seres humanos modernos carregam o acúmulo de deterioração genética de incontáveis milênios, enquanto aquelas primeiras gerações começaram com um material biológico intocado e viveram em ambientes que preservavam esse estado puro. As uniões entre parentes próximos nas primeiras gerações não apresentavam riscos, pois não existiam fraquezas genéticas que pudessem ser multiplicadas. Abraão pôde se casar com sua meia-irmã Sara, sem preocupações médicas, porque a base hereditária ainda conservava pureza substancial. Essa superioridade biológica, aliada às condições de vida ideais, estabelecia tudo o que era necessário para que o ser humano vivesse perto de um milênio. Os padrões climáticos do planeta antes do dilúvio mantinham consistência e uniformidade notáveis. Não existiam regiões polares congeladas, nem desertos áridos se espalhando pelos continentes, nem fenômenos atmosféricos violentos ameaçando os habitantes. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, oferece uma visão dessas condições, explicando que o Todo-Poderoso ainda não havia feito chover sobre a terra e ninguém cultivava o solo. Em vez disso, a umidade subia suavemente do subsolo, regando toda a superfície do planeta. Um sistema de vapor delicado nutria a terra, ao contrário das chuvas fortes e tempestades destrutivas. Esse sistema produzia uma irrigação perfeitamente regulada, mantendo a umidade ideal em todas as regiões. O calor permanecia constantemente confortável em todos os cantos do globo, criando um paraíso exuberante que se estendia por todos os continentes. Não havia ciclones devastando as costas, nem tornados destruindo povoados, nem tempestades de gelo soterrando comunidades. Nada que sobrecarregasse o corpo humano ou reduzisse seus anos de vida. A pressão atmosférica se mantinha estável, prevenindo os males associados a variações meteorológicas. Essa constância atmosférica significava que os habitantes jamais enfrentavam o esforço físico de se ajustar a extremos de temperatura ou a condições climáticas violentas. O corpo humano podia manter seu funcionamento ideal sem precisar compensar constantemente as mudanças do ambiente. Essas condições meteorológicas perfeitas eram mais um elemento fundamental que sustentava a longevidade impressionante dos antigos patriarcas. Eles viviam num mundo onde cada amanhecer trazia condições semelhantes às de uma manhã perfeita de primavera, com temperatura ideal, níveis de umidade equilibrados e qualidades atmosféricas que promoviam vitalidade e bem-estar. Mas talvez o mais significativo fosse o vínculo íntimo que aquela humanidade antiga mantinha com o divino e a ausência de corrupção moral sistemática. Gênesis capítulo 3, versículo 8, revela que antes da transgressão, o Criador passeava pelo jardim ao entardecer, sugerindo uma comunhão pessoal regular entre o Todo-Poderoso e aqueles que havia criado. Mesmo após aquela primeira desobediência, essa proximidade divina continuou por muitas gerações, como se vê em figuras como Enoque, que andava com o Criador. Essa ligação íntima com a origem de toda a existência influenciava profundamente a longevidade humana. A transgressão produz mortalidade, enquanto a virtude sustenta a vida. As primeiras gerações, embora imperfeitas, mantinham uma comunhão com o Todo-Poderoso muito mais profunda do que seus descendentes distantes. Eles tinham acesso direto à orientação, proteção e favor celestiais. A comunicação com o divino não era apenas uma prática cerimonial. Era um diálogo real com o Criador. Essa dimensão sagrada deve ser levada em consideração ao examinar a extraordinária duração da vida naqueles tempos.
A ausência de corrupção moral generalizada permitia que a sociedade funcionasse de forma mais cooperativa, com menos brutalidade, menos ansiedade e menos agitação coletiva, drenando a vitalidade humana. As comunidades viviam em paz umas com as outras e com o meio ambiente. As consequências da transgressão original haviam começado a surgir, mas ainda não haviam atingido sua maturidade destrutiva. Os efeitos completos da corrupção moral se manifestariam progressivamente ao longo dos séculos seguintes, mas aquelas primeiras gerações ainda desfrutavam de muito do favor divino proclamado no início da criação. Esse elemento sagrado pode ter representado o fator mais crucial que permitiu aos antigos patriarcas se aproximarem de 1000 anos de existência. Nosso planeta, naquela época, ainda era jovem e operava com capacidade e vigor naturais máximos. Tudo era novo, recém-formado e funcionando com um desempenho ideal. O solo possuía uma fertilidade extraordinária, nunca tendo sofrido esgotamento por séculos de agricultura intensiva. A composição mineral era perfeitamente equilibrada, fornecendo nutrição suprema às plantas e aos seres humanos que delas se alimentavam. Os cursos d'água fluíam puros e intocados, livres da contaminação e das substâncias sintéticas que comprometem os recursos modernos. A atmosfera permanecia pura e revigorante, com altíssima concentração de oxigênio e sem resíduos industriais. Toda a ordem natural mantinha equilíbrio perfeito. Nenhuma espécie desaparecia, nenhum ecossistema era destruído, nenhum recurso era esgotado. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, descreve como a terra produziu relva e vegetação, que dá semente segundo as suas espécies, bem como árvores frutíferas com sementes segundo os seus tipos. O Criador viu tudo isso e declarou que era excelente. Tudo operava com produtividade máxima. O planeta ainda não havia enfrentado as convulsões geológicas, transformações atmosféricas e o declínio ambiental que as eras seguintes trariam. Os recursos naturais eram abundantes e facilmente acessíveis. Não havia escassez entre os habitantes, nem fome assolando populações, nem dificuldades ambientais comprometendo o bem-estar humano. A barreira magnética da Terra era mais forte, oferecendo maior proteção contra a radiação espacial. Todo o globo se assemelhava a um paraíso cuidadosamente planejado para sustentar a vida nas melhores condições possíveis. Esse planeta jovem e vibrante oferecia a base ideal para a longevidade impressionante que marcava aquela era antiga. Minerais essenciais e micronutrientes estavam distribuídos de forma uniforme no solo anterior ao dilúvio e permaneciam facilmente disponíveis para serem absorvidos pela vegetação. A composição da terra atingia a perfeição, contendo todas as substâncias necessárias para o desenvolvimento ideal das plantas e a nutrição humana. Diferente dos terrenos modernos, esgotados e dependentes de suplementos sintéticos, o solo original era naturalmente abundante em cálcio, magnésio, ferro, zinco e inúmeros outros minerais vitais. Esses elementos se concentravam nas frutas e vegetais consumidos, fornecendo aos corpos tudo o que era necessário para o desempenho celular ideal. As fontes de água consistiam em nascentes e córregos puros que brotavam de reservatórios subterrâneos profundos, completamente livres de contaminação. Essas águas imaculadas continham minerais naturais em proporções ideais, oferecendo o que poderíamos chamar de a água mineral perfeita da natureza. Sem resíduos industriais, esgoto químico ou toxinas ecológicas, cada respiração, cada gole, cada alimento ingerido promovia saúde e longevidade, ao invés de contribuir com o envenenamento gradual que caracteriza a vida contemporânea. Os sistemas vivos naquele mundo antigo funcionavam com máxima eficácia. A vegetação crescia maior,
mais resistente e mais nutritiva do que qualquer coisa existente hoje. Sob essas condições supremas, as árvores produziam frutos o ano inteiro, garantindo um suprimento constante de alimentos frescos e vivos. Sem pragas destrutivas, doenças botânicas ou pressões ambientais, as plantas podiam concentrar toda a sua energia em gerar valor nutricional máximo. Os frutos provavelmente superavam em tamanho os de hoje, sendo carregados de vitaminas, minerais e compostos que sustentam a vida. Toda a rede alimentar mantinha a harmonia perfeita, sem parasitas, micro-organismos perigosos ou vegetações tóxicas. Tudo o que brotava da terra era seguro e benéfico para o consumo humano. Essa agricultura suprema fornecia não apenas sustento, mas nutrição ideal que apoiava vidas longas e vigorosas. A ausência de catástrofes e turbulência geológica permitia que as pessoas vivessem toda a sua existência sem medo de terremotos, erupções vulcânicas, enchentes ou outros desastres devastadores. A crosta terrestre permanecia estável. Os continentes ocupavam posições ideais e nenhuma movimentação de placas ou distúrbios geológicos ameaçava a estabilidade. Cordilheiras estavam exatamente onde precisavam estar para criar padrões atmosféricos favoráveis, e a rotação planetária seguia constante e confiável. Sem eventos meteorológicos violentos, os habitantes nunca enfrentavam crises de sobrevivência. Ninguém precisava construir abrigos de emergência, fugir de tempestades ou enfrentar períodos de seca e fome. Esse ambiente tranquilo e previsível permitia que os sistemas nervosos humanos se mantivessem em paz e sem sobrecarga, contribuindo significativamente para a longevidade. A tensão constante é um dos principais fatores que reduzem a expectativa de vida atual. Mas aqueles antigos patriarcas viviam num mundo totalmente livre de ansiedade ambiental e catástrofes naturais. Os arranjos celestes também colaboravam perfeitamente para sustentar a existência. A órbita da Terra mantinha-se estável, preservando uma distância ideal do Sol para manter temperaturas favoráveis. A Lua ocupava uma posição exata, criando marés benéficas que ajudavam a regular o clima e os padrões oceânicos do planeta. A energia solar que chegava à superfície passava pela barreira atmosférica de umidade, oferecendo calor e luz sem os efeitos nocivos que enfrentamos hoje. Nenhuma erupção solar ou distúrbio cósmico ameaçava a vida na Terra. Todo o arranjo planetário funcionava como uma máquina de precisão, com cada corpo celeste posicionado de forma perfeita para sustentar a vida abaixo. Essa harmonia universal contribuía para as condições constantes e favoráveis que permitiam aos seres humanos se aproximarem dos 1000 anos de existência. O dilúvio devastador transformou tudo. Quando as águas baixaram e Noé desceu da arca, ele encontrou um mundo que jamais voltaria a ter sua glória anterior. As condições supremas que sustentavam existências quase milenares desapareceram para sempre. E a humanidade agora assistiria a um declínio gradual e constante na longevidade. O próprio Noé tornou-se o elo vivo entre dois capítulos completamente distintos da história humana. Gênesis capítulo 9, versículo 29, registra que os dias de Noé totalizaram 950 anos antes de sua morte. Os 950 anos de Noé o estabeleceram como uma figura incomparável na experiência humana. Ele foi o único a sobreviver tanto no mundo antes da destruição quanto no mundo que surgiu depois. Por 6 séculos, Noé habitou o reino supremo existente desde o início da criação. Ele viveu o clima favorável, os ambientes intocados e as circunstâncias ideais que permitiram aos seus antepassados alcançar tal longevidade. Então, veio a destruição, e durante os 350 anos restantes de sua vida, Noé testemunhou a dura realidade de uma existência transformada.
A diferença deve ter sido imensa. Noé guardava lembranças de uma existência onde tudo funcionava com perfeição, mas agora via seus próprios descendentes começarem a morrer cada vez mais cedo. Seus 950 anos serviram de ponte para a transição mais profunda da humanidade, da era magnífica da longa vida para o início de uma existência abreviada. Noé havia caminhado com o Todo-Poderoso antes que a destruição viesse, recebendo proteção e favor divinos. Mesmo após a catástrofe, o Criador estabeleceu uma aliança sagrada com Noé, conforme documentado em Gênesis capítulo 9, versículo 11, prometendo que nunca mais os seres vivos seriam destruídos por águas de dilúvio e que tamanha destruição jamais devastaria a terra novamente. Esse pacto ajudou a preservar a vida de Noé, mesmo num mundo transformado, mas não foi capaz de restaurar as condições supremas perdidas para sempre. Reu, filho de Peleg, viveu exatamente o mesmo tempo que o pai, 239 anos, conforme registrado em Gênesis capítulo 11. O contraste com as eras anteriores tornou-se evidente com Sem, descendente direto de Noé. Os textos sagrados registram que, após o nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos, gerando outros filhos e filhas, totalizando 600 anos de vida. Esse número representa uma queda devastadora de 37% em comparação com os impressionantes 950 anos de Noé. Ainda mais marcante era a distância entre Sem e os antepassados, que se aproximaram regularmente do milênio de vida. Embora nascido sob o antigo céu, Sem passou a maior parte de sua jornada num mundo transformado. As águas do dilúvio o cobriram quando ainda era jovem, e restaram-lhe 500 anos para testemunhar a humanidade lutando para se adaptar à nova realidade. Essa redução ia além da simples matemática. Ela indicava que o próprio tecido que sustentava a longa vida humana havia sido rasgado de forma irreparável. O vapor protetor desaparecera, os padrões climáticos suaves haviam sido desfeitos e o solo sofrera abalos violentos. Os 6 séculos de Sem abriram um capítulo de declínio contínuo, onde cada nova geração vivia menos que a anterior. Entre os apenas 8 sobreviventes da arca, Sem carregava consigo visões do que existiu e trabalhava para construir o que ainda viria. Seus anos reduzidos permaneceram como testemunho constante de que o paraíso havia se perdido para sempre. Ainda assim, comparados aos padrões modernos, 600 anos desafiam a imaginação, confirmando que essa mudança ocorreu de forma progressiva e não repentina. A bondade divina se revelou até mesmo nesse processo de redução, permitindo à humanidade tempo para se adaptar, mantendo anos suficientes para reconstruir a sociedade e transmitir o conhecimento acumulado. Arfaxade, filho de Sem, empurrou o padrão ainda mais para baixo, alcançando apenas 438 anos, segundo os registros sagrados que descrevem seu nascimento de Salá aos 35 anos, e mais 4 séculos de vida enquanto formava sua família. Isso representa 162 anos a menos do que os vividos por seu pai. Tendo nascido após a catástrofe, Arfaxade não possuía conhecimento direto do mundo puro que Noé habitou. Todos os seus 438 anos transcorreram sob céus mais duros, em terrenos exigentes, privados dos mecanismos naturais que antes sustentavam a incrível longevidade. Seus contemporâneos amadureceram totalmente dentro dessa nova realidade, e seus períodos de vida encurtados refletiam a erosão constante das condições favoráveis. Raios nocivos do espaço começaram a corromper o material genético. Os nutrientes do solo se enfraqueceram com o desaparecimento dos minerais, e o ambiente tornava-se cada vez mais hostil à vitalidade humana duradoura. Ainda assim, ultrapassar 4 séculos permanecia impressionante,
provando que o declínio era gradual. Arfaxade testemunhou os primeiros esforços de reconstrução social e expansão territorial. Novas inovações surgiram sob sua observação, os povoados se multiplicaram e o tecido cultural da humanidade pós-catástrofe começou a se entrelaçar. Sua longa presença foi indispensável para transmitir o entendimento ancestral e adaptá-lo aos desafios contemporâneos. Salah, seu herdeiro, manteve a trajetória descendente com 433 anos. As escrituras relatam que ele tinha 30 anos quando Eber nasceu, e depois viveu mais 400 anos, gerando outros filhos e filhas. Apenas 5 anos o separavam de seu pai, sugerindo que o ritmo da queda havia se estabilizado. Mesmo assim, comparado às gerações anteriores, esse número era drasticamente reduzido. Salah viveu em uma época de grandes transformações no mundo, em recuperação. As populações se espalhavam pelo globo, aprendendo novas técnicas e formando tradições e línguas únicas. A complexidade e a diversidade aumentavam, mas a sobrevivência exigia mais esforço. As circunstâncias continuavam se degradando lentamente e cada geração herdava condições ligeiramente inferiores. A longa presença de Salah permitiu que ele testemunhasse o surgimento da civilização pós-diluviana. Grupos tribais distintos se formaram, comunidades se espalharam por territórios distantes e o rico mosaico da expressão humana começou a tomar forma. Seus muitos anos de vida deram estabilidade à sociedade em meio às transições turbulentas, preservando a sabedoria herdada, mesmo enquanto tudo ao redor mudava. A pequena diferença entre sua longevidade e a do pai indicava que, embora as vidas estivessem se encurtando, a velocidade dessa redução não era abrupta. Essa inclinação suave concedia à humanidade a chance de se ajustar gradualmente e não de colapsar de forma repentina. Eber veio em seguida, destinado a ser lembrado por toda a história humana. Os textos sagrados revelam que sua vida totalizou 464 anos, superando tanto o pai quanto o avô. Esse aumento mostrava que o padrão não seguia uma linha de declínio rígida. Variações individuais surgiam entre as gerações. Seu nome ecoa na história porque deu origem ao termo que mais tarde identificaria o povo de Israel. Eber viveu num momento transformador, quando se erguiam as estruturas das futuras sociedades humanas. Seus 464 anos cobriram tempos profundamente significativos, permitindo-lhe moldar gerações sucessivas. Sua vida se cruzou com a de Noé e com a de Abraão, posicionando-o como um elo insubstituível na narrativa da humanidade. Ele canalizou lembranças e práticas do início da era pós-catástrofe, ao mesmo tempo em que plantava sementes para a linhagem, que ocuparia posição central no plano divino para a humanidade. O fato de ter vivido mais que seus predecessores diretos sugere que a duração da vida dependia de fatores além do ambiente físico. Virtudes pessoais, variações genéticas e o favor celestial contribuíam para determinar quanto tempo cada pessoa sobreviveria. A influência de Eber foi muito além de seus 464 anos, com seu nome tornando-se símbolo de um povo destinado a preservar o conhecimento divino por gerações incontáveis. O marco seguinte veio com Peleg, cuja vida de apenas 239 anos representou uma queda acentuada em relação aos 464 de seu pai. Os registros sagrados contam que Peleg tinha 30 anos quando Reu nasceu e viveu mais 209 anos, gerando outros filhos e filhas. Seu nome significa divisão, e as escrituras explicam que ele foi chamado assim porque em seus dias a terra foi dividida. Isso se refere à dispersão da humanidade após o episódio da Torre de Babel, quando o Todo-Poderoso confundiu as línguas e espalhou os povos por todo o mundo.
Os drasticamente reduzidos 239 anos de Peleg coincidem com esse momento decisivo na experiência humana coletiva. A fragmentação da humanidade em comunidades linguísticas isoladas, seguida por migrações em massa para territórios desconhecidos, introduziu novos desafios para a sobrevivência e a longevidade. As populações passaram a habitar regiões menos hospitaleiras, enfrentaram paisagens estranhas e gradualmente perderam o conhecimento coletivo e as práticas refinadas cultivadas durante a reconstrução pós-catástrofe. O trauma da relocação, as dificuldades em estabelecer novas comunidades e a separação das fontes comuns de sabedoria intensificaram o declínio acelerado. Os 239 anos de Peleg marcaram o momento em que a duração da vida humana caiu pela primeira vez abaixo dos 250 anos desde o dilúvio. Essa redução drástica refletia pressões acumuladas de um ambiente cada vez pior, do enfraquecimento genético e dos desafios de viver num mundo fragmentado após Babel. A divisão da humanidade também significou que o conhecimento sobre cura, nutrição e sobrevivência deixou de circular de forma eficaz entre as comunidades, resultando em condições de saúde desiguais. Reu tinha 32 anos quando Serug nasceu e viveu mais 207 anos, gerando outros filhos e filhas. Essa mesma duração sugere que as condições que governavam a longevidade humana haviam temporariamente se estabilizado nesse novo patamar reduzido. Reu viveu na época da dispersão que se seguiu à Torre de Babel, quando grupos separados de pessoas começavam a fundar novas civilizações em regiões distantes. Seus 239 anos abrangeram um enorme avanço cultural e técnico. À medida que os grupos humanos adaptados ao novo ambiente cultivavam características próprias. A coincidência exata entre seus anos e os do pai pode indicar que os fatores ambientais e hereditários influenciando a longevidade haviam alcançado um equilíbrio momentâneo. O colapso ambiental mais severo do pós-dilúvio já havia ocorrido e, embora as circunstâncias continuassem longe do ideal, existia estabilidade suficiente para sustentar uma expectativa de vida constante em torno de 2 séculos. Os contemporâneos de Reu aprendiam a viver dentro das realidades pós-Babel, desenvolvendo formas de sobrevivência e tradições culturais adequadas às suas novas condições. Seus 239 anos permitiram o estabelecimento de comunidades sólidas e a transmissão de conhecimento essencial às gerações seguintes. A repetição da duração entre Reu e seu pai também sugere que os elementos hereditários estavam assumindo um papel mais relevante na determinação da longevidade, à medida que o ambiente físico se estabilizava num padrão inferior. Serug deu continuidade à tendência descendente com 230 anos, confirmando que o declínio havia sido retomado. As escrituras registram que Serug teve Naor aos 30 anos e viveu mais 200 anos, gerando outros filhos e filhas. Os 230 anos de Serug representam uma redução modesta, mas significativa, em relação aos 239 de Reu. Essa diferença de 9 anos pode parecer pequena, mas confirma que as forças que impulsionavam o encurtamento da vida ainda estavam em ação. Serug viveu numa era em que a sociedade humana alcançava complexidade e diversidade sem precedentes. As comunidades espalhadas pelo mundo estavam desenvolvendo línguas, costumes e inovações únicas, promovendo avanços criativos, mas também um crescente isolamento. As consequências acumuladas de gerações, vivendo em condições subótimas, manifestavam-se por meio da erosão contínua da longevidade. As corrupções hereditárias se multiplicavam. O ambiente físico se deteriorava lentamente e o domínio sobre práticas saudáveis se diluía com o distanciamento entre as culturas.
Os 230 anos de Serug representavam mais um passo rumo às vidas abreviadas que definiriam as épocas posteriores. Sua jornada conectava a era da dispersão com o tempo dos patriarcas lendários como Abraão, Isaque e Jacó. Os contemporâneos de Serug preparavam o terreno para o próximo capítulo da humanidade, quando o céu escolheria Abraão e formaria uma aliança especial com seus descendentes. A diminuição da duração da vida durante a época de Serug despertava uma consciência urgente da importância de preservar o conhecimento e os costumes essenciais, já que as gerações seguintes teriam menos tempo para transmitir as lições aprendidas com esforço aos filhos e netos. A trajetória que se formava entre essas gerações pós-diluvianas revelava o caráter implacável da redução da longevidade humana. Do ápice de 950 anos de Noé até os 230 de Serug, observa-se uma erosão constante nos fundamentos que sustentavam a existência prolongada. O mundo puro, que permitia aos patriarcas antediluvianos se aproximarem do milênio, havia desaparecido para sempre, destruído pela catástrofe que redefiniu a civilização humana. A barreira protetora de vapor se desfez, os padrões climáticos tornaram-se severos e imprevisíveis. O reservatório genético foi reduzido a apenas 8 sobreviventes, e o próprio planeta sofreu transformações profundas com as águas destrutivas. Cada geração seguinte herdava maior deterioração hereditária, habitava ambientes mais degradados e dispunha de nutrição e condições de vida cada vez mais limitadas. A dispersão de Babel acelerou essa erosão ao fraturar o entendimento coletivo da humanidade e forçar populações para territórios desconhecidos e frequentemente hostis. No entanto, a compaixão divina permaneceu evidente no ritmo moderado desse declínio, concedendo à humanidade tempo suficiente para se ajustar e permitindo que a sabedoria vital ainda fosse transmitida entre as gerações. Embora drasticamente encurtados em comparação aos padrões pré-diluvianos, os patriarcas do pós-catástrofe ainda possuíam anos suficientes para sustentar a sociedade e manter a continuidade durante os séculos cruciais de reconstrução da civilização. A duração da vida humana estava prestes a entrar em queda livre. Após os 230 anos de Serug, a geração seguinte enfrentaria um colapso sem precedentes, trazendo a humanidade mais próxima das expectativas modernas. Naor, herdeiro de Serug, viveu apenas 148 anos, segundo os registros sagrados. As escrituras relatam que ele tinha 29 anos quando Terá nasceu e viveu mais 119 anos, gerando outros filhos e filhas. Os 148 anos de Naor representam uma queda brusca de 82 anos em relação aos 230 de seu pai. Uma redução de 36% em apenas uma geração. Essa contração severa marcou o início da fase terminal da erosão da longevidade humana. Pela primeira vez, desde o dilúvio, a vida humana caiu abaixo dos 150 anos. Naor viveu numa época em que as consequências acumuladas de todas as transformações pós-catástrofe atingiam seu ponto crítico. A corrupção genética causada pela radiação cósmica se agravara geração após geração. O ambiente físico continuava piorando e o abismo espiritual entre a humanidade e o divino havia se ampliado consideravelmente. A vida abreviada de Naor refletia essas pressões crescentes, se manifestando ao mesmo tempo. Seus 148 anos ainda seriam impressionantes hoje, mas sinalizavam uma mudança fundamental em direção às vidas curtas que se tornariam o padrão da humanidade. Os contemporâneos de Naor já percebiam os processos de decadência se acelerando, ganhando força desde a era de Noé. A fisiologia humana tornava-se menos resistente,
com menor capacidade de regeneração e mais vulnerável a doenças e pressões ambientais que caracterizavam a existência no mundo corrompido. Os 148 anos de Naor marcavam o ponto em que a duração da vida humana começava sua descida terminal até os níveis modernos. Terá, filho de Naor, quebrou as expectativas ao alcançar 205 anos. As Escrituras registram que sua vida completa durou 205 anos antes de terminar em Harã. Esse número representava um aumento inesperado de 57 anos em relação aos 148 do pai, mostrando que o declínio não seguia uma linha totalmente rígida. No entanto, a importância de Terá vai muito além de sua própria duração. Ele foi pai de Abraão e sua morte marcou o fim de um capítulo e o início de outro. Terá viveu no espaço de transição entre a era dos patriarcas em declínio e o surgimento do povo escolhido por Deus. Seus 205 anos conectaram um momento histórico crucial em que o Todo-Poderoso se preparava para escolher Abraão e renovar os laços com a humanidade. Terá partiu de Ur em direção a Canaã, mas nunca chegou ao destino, estabelecendo-se em Harã, onde encontrou a morte. Sua jornada inacabada tornou-se símbolo de toda a sua geração. Eles viviam num tempo intermediário entre o mundo que perdia sua longevidade e o novo mundo das promessas. Os 205 anos de Terá foram suficientes para presenciar o nascimento e a formação inicial de Abraão, o homem destinado a tornar-se o pai da fé. No entanto, o próprio Terá permaneceu limitado pelas barreiras de sua época, incapaz de completar a peregrinação que seu filho um dia concluiria. A morte de Terá em Harã encerrou a era dos patriarcas, marcados por uma longevidade progressivamente decrescente, e inaugurou o tempo das alianças sagradas. Seus 205 anos representaram a geração final antes do chamado celestial a Abraão e o estabelecimento da linhagem por meio da qual todas as nações seriam abençoadas. Abraão veio em seguida, uma das figuras mais impactantes da história, alcançando 175 anos. Os textos sagrados relatam que a jornada terrena de Abraão durou 175 anos. Depois, ele entregou seu último suspiro, partindo em idade avançada, pleno e em paz, reunindo-se com seus antepassados. Os 175 anos de Abraão foram 30 a menos que os 205 de seu pai Terá, mantendo o padrão geral de queda. No entanto, o peso histórico de Abraão supera amplamente sua duração de vida. Ele se tornou o pai da fé, o instrumento pelo qual o céu estabeleceu uma aliança com a humanidade. Seus 175 anos aconteceram numa época em que a expectativa de vida humana já havia se reduzido drasticamente em relação aos quase 1000 anos dos patriarcas antediluvianos, mas sua existência alcançou uma profundidade e propósito extraordinários. Durante esses 175 anos, Abraão respondeu ao chamado celestial, deixou sua terra natal, recebeu promessas de se tornar uma grande nação, gerou Isaque em idade avançada e testemunhou os primeiros passos do cumprimento da aliança divina. Sua duração encaixou-se perfeitamente aos propósitos celestiais, tempo suficiente para estabelecer bases sólidas para seus descendentes, mas breve o bastante para gerar urgência na transmissão das promessas da aliança. Seus 175 anos permitiram que visse Isaque amadurecer e casar-se com Rebeca, garantindo a continuidade da linhagem da aliança. A vida de Abraão provou que, mesmo com a redução da longevidade, o céu ainda podia realizar seus planos por meio de indivíduos dedicados. Seus anos foram repletos de fé, obediência e confiança nas promessas divinas, revelando que o valor da existência vai muito além da soma de dias vividos. A jornada de Abraão demonstrou que uma vida encurtada não diminui a possibilidade de grandes realizações e influência duradoura.
Isaque, herdeiro de Abraão, alcançou 180 anos, conforme os registros sagrados que descrevem sua vida como totalizando 180 anos. Esse número superou em 5 anos o de seu pai, confirmando que ainda havia variações individuais, apesar da tendência geral de queda. Os longos anos de Isaque trouxeram a bênção de ver seus filhos gêmeos, Jacó e Esaú, crescerem plenamente, além de acompanhar o avanço das promessas da aliança através da linhagem de Jacó. Os 180 anos de Isaque cobriram um período vital na formação da comunidade da aliança. Ele viveu o suficiente para testemunhar o nascimento dos 12 filhos de Jacó, sinal claro de que a grande nação prometida estava se formando. A longevidade de Isaque teve um peso especial, pois serviu de elo entre as gerações de Abraão e de Jacó, garantindo a transmissão fiel das promessas da aliança de um patriarca ao outro. Sua trajetória refletiu uma devoção constante e serena, distinta das ousadias do pai e das lutas de fé do filho. Seus 180 anos foram marcados por favor e proteção divinos constantes, provando que a bênção celestial ainda podia prolongar a vida mesmo em tempos de redução geral da expectativa. Seus anos também permitiram o acúmulo de riquezas e o fortalecimento de relações com povos vizinhos, construindo uma base estável para as gerações futuras. Os 180 anos de Isaque confirmaram que, apesar da tendência de queda, a comunidade da aliança podia experimentar favor e proteção especiais. Jacó, herdeiro de Isaque, alcançou 147 anos, segundo as Escrituras, que relatam que ele viveu 17 anos em território egípcio, totalizando 147 anos de vida. Os 147 anos de Jacó representaram uma queda considerável de 33 anos em relação aos 180 de Isaque, levando novamente a expectativa de vida abaixo do limite dos 150 anos. Jacó foi o último dos grandes patriarcas, e seus 147 anos encerraram uma era bíblica completa. Durante sua vida, os descendentes de Abraão se expandiram de uma única casa para uma nação em formação, com os 12 filhos de Jacó fundando as 12 tribos que levariam seu nome: Israel. A vida de Jacó foi marcada por conflitos, amadurecimento e transformação profunda. Ele experimentou a bênção divina, mas também a correção celestial. Fugiu da fúria do irmão, serviu sob Laban, lutou com o próprio Deus e se tornou Israel, aquele que luta com o céu e prevalece. Seus anos estendidos permitiram que visse todos os seus filhos chegarem à maturidade e observasse a preservação de sua família durante a grande fome, graças à autoridade de José no Egito. Os 147 anos de Jacó conectaram a existência errante típica dos patriarcas com a residência estável no Egito, marcando o fim de uma era e o início do período nacional do povo escolhido por Deus. Sua longevidade foi suficiente para transmitir as promessas da aliança a todos os 12 filhos, garantindo que cada tribo entendesse sua herança e missão. Seus pronunciamentos proféticos antes da morte iluminaram o destino de cada tribo, provando que, apesar da redução da expectativa de vida, o céu ainda podia usar servos fiéis para cumprir propósitos duradouros. A duração da vida caiu drasticamente com José, filho de Jacó, que viveu apenas 110 anos. As Escrituras relatam que José viveu no Egito com a casa de seu pai. José sobreviveu 110 anos antes de morrer. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão em solo egípcio. Os 110 anos de José marcaram uma queda impressionante de 37 anos em relação aos 147 de Jacó, uma redução de 25% em uma só geração. Pela primeira vez desde o dilúvio, a vida humana caiu abaixo dos 120 anos, aproximando-se consideravelmente das expectativas modernas.
A curta vida de José refletia os processos de decadência que se aceleravam como resultado da erosão ambiental, da corrupção hereditária e do afastamento espiritual contínuo da humanidade em relação ao divino. Ainda assim, os 110 anos de José foram incrivelmente produtivos e impactantes. Ao longo de sua vida, ele saiu da escravidão e alcançou a segunda posição mais alta no Egito, salvou seus familiares e povos vizinhos da fome e estabeleceu Israel em solo egípcio, onde se multiplicariam até se tornarem uma grande nação. Os 110 anos de José provaram que mesmo uma vida significativamente encurtada podia gerar realizações extraordinárias e cumprir papéis fundamentais dentro do plano divino. Sua jornada confirmou que a bênção do céu podia transformar poucos anos em uma existência profundamente significativa e impactante. A vida de José também marcou a transição entre os patriarcas individuais e o desenvolvimento nacional de Israel. Sua morte encerrou a era dos pais fundadores e iniciou a identidade tribal e coletiva do povo de Deus. A duração de José alinhou-se perfeitamente com os propósitos divinos, suficiente para estabelecer Israel no Egito e ver o clã multiplicar-se, mas breve o bastante para despertar a esperança pelo cumprimento futuro da aliança na terra de Canaã. Após José, passaram-se vários séculos até que as Escrituras registrassem novamente a longevidade de uma figura central. Quando Moisés surgiu, a expectativa de vida humana havia se estabilizado em níveis próximos aos atuais. Moisés viveu 120 anos, conforme registram os textos sagrados, afirmando que ele alcançou essa idade quando chegou a hora de sua morte. Notavelmente, sua visão permaneceu nítida e seu vigor físico intacto. Os 120 anos de Moisés superaram de fato os 110 de José, embora isso representasse uma estabilização e não uma reversão da tendência. Sua longevidade foi extraordinária para aquela época, evidenciando claramente uma bênção celestial especial, adequada à missão singular de libertar Israel da escravidão egípcia e transmitir instruções divinas. A observação de que sua visão continuava clara e seu vigor não diminuído indica que Moisés experimentou uma preservação miraculosa de suas capacidades físicas, mesmo em idade avançada. Seus 120 anos alinharam-se perfeitamente com sua vocação. 40 anos nos palácios do Egito o ensinaram sobre governo. 40 anos no deserto como pastor cultivaram dependência do céu. E 40 anos, guiando Israel rumo à terra prometida, completaram sua missão na terra. Seus anos prolongados permitiram concluir a imensa tarefa de moldar Israel como um povo unido, equipado com estruturas judiciais e espirituais completas. Os 120 anos de Moisés também ofereceram tempo suficiente para que toda a geração israelita que saíra do Egito perecesse no deserto, garantindo que os que entrassem na nova terra não carregassem os traumas psicológicos da escravidão. Sua longevidade provou que o céu ainda podia conceder vida excepcionalmente longa àqueles escolhidos para tarefas extraordinárias, mesmo com a expectativa de vida humana severamente reduzida desde os tempos antigos. Os 120 anos de Moisés estabeleceram, de certa forma, um limite superior para a duração humana excepcional nas eras seguintes. A essa altura, a longevidade humana havia alcançado níveis que nos são familiares hoje. Esse patamar aparece no Salmo 90, versículo 10, composto pelo próprio Moisés, onde ele reconhece que os anos humanos geralmente chegam a 70, talvez 80, para os mais fortes. Embora mesmo esses anos tragam cansaço e sofrimento antes da partida veloz. Moisés reconheceu que a existência humana se estendia normalmente entre 7 e 8 décadas, um retrato fiel da nova realidade.
As quase milenares vidas dos patriarcas antediluvianos haviam se tornado uma lembrança distante, e até mesmo os vários séculos alcançados por seus descendentes pós-diluvianos pertenciam a uma era passada. A humanidade havia alcançado o limite de longevidade que definiria toda a história subsequente. Esse intervalo de 70 a 80 anos refletia um novo equilíbrio entre fatores hereditários, condições ambientais e influência sagrada. A fisiologia humana havia se ajustado à realidade pós-catástrofe o quanto fosse possível, enquanto a corrupção genética desacelerava até níveis mais gerenciáveis. O ambiente físico, embora muito inferior ao original, estabilizou-se o suficiente para sustentar uma expectativa de vida previsível dentro desse intervalo. No que se refere às questões espirituais, a humanidade encontrava uma nova normalidade em seu relacionamento com o divino, ainda corrompido e distante da comunhão perfeita do Éden, mas nunca totalmente rompido com o favor celestial e as intervenções milagrosas. As palavras de Moisés nesse salmo reconheciam tanto a realidade da vida encurtada, quanto a possibilidade contínua de uma existência frutífera e com propósito dentro desses limites. Sua descrição da vida como sendo marcada por dificuldades e dor refletia as consequências da maldição original, enquanto sua menção aos que alcançam 80 anos confirmava que a bênção divina ainda podia se manifestar. A menção a 70 anos estabeleceu uma expectativa básica para a existência humana, enquanto os 80 indicavam o que era possível para os que possuíam vigor incomum ou favor celestial. Esse intervalo entre 70 e 80 anos persistiria como padrão humano desde a época de Moisés até os tempos atuais, revelando o quão precisamente ele compreendeu a condição transformada da humanidade. Esse patamar concluiu a longa trajetória de deterioração, desde as existências quase milenares até as circunstâncias reconhecíveis de hoje. Os elementos que contribuíram para essa severa contração, erosão ambiental, corrupção hereditária, bombardeio de radiação cósmica, transformação nutricional e distanciamento espiritual, haviam atingido um ponto de equilíbrio em que já não aceleravam drasticamente os processos de envelhecimento. A fisiologia humana ajustou-se ao máximo às novas condições exigentes, enquanto as alterações hereditárias se estabilizaram em níveis que sustentavam uma duração consistente dentro da faixa de 70 a 80 anos. As condições ambientais, embora radicalmente diferentes das do Éden, encontraram nova estabilidade, suficiente para sustentar uma expectativa de vida previsível. A partir da era de Moisés, a longevidade extraordinária tornaria-se rara, geralmente ligada a uma bênção celestial especial com fins específicos. Ocasionalmente, indivíduos ultrapassariam esse limite, alguns alcançando 90, 100 ou até 120 anos. Mas esses seriam casos excepcionais, não expectativas comuns. A época dos grandes patriarcas com durações fenomenais havia terminado, e a humanidade entrara na era da mortalidade comum, realidade que persiste até hoje. A descida abrupta dos 969 anos de Matusalém até o reconhecimento de Moisés de 70 a 80 anos como padrão representa uma das mudanças mais profundas na experiência humana, sinalizando a transição do mundo antigo de longevidade extraordinária para o mundo contemporâneo de existência limitada. Essa metamorfose na duração da vida narra a jornada da humanidade, desde o paraíso, passando pelo juízo divino, até uma nova normalidade. As vidas quase milenares dos primeiros patriarcas são lembretes do que a humanidade perdeu quando a corrupção entrou na criação,
enquanto a contração progressiva até os 70 ou 80 anos ilustra as consequências acumuladas de habitar um mundo corrompido. Ainda assim, mesmo durante essa deterioração, a compaixão divina permaneceu visível. A transição ocorreu de forma gradual e não abrupta, permitindo que a humanidade se adaptasse e assegurando que o conhecimento vital e os propósitos sagrados ainda pudessem se realizar dentro de existências abreviadas. O patamar entre 70 e 80 anos representou uma forma de misericórdia celestial, impedindo que a duração da vida humana colapsasse a níveis que inviabilizariam uma existência com propósito, ao mesmo tempo que reconhecia a realidade mortal e as consequências da queda. Se essa viagem pela história sagrada tocou seu coração, considere se inscrever e fazer parte da nossa comunidade enquanto exploramos juntos outros mistérios extraordinários da Bíblia. Compartilhe esta apresentação com alguém que precisa conhecer essa narrativa extraordinária. Isso pode transformar completamente sua visão sobre a existência. Escreva nos comentários o que mais te impactou nessa jornada que nos levou de 969 anos até os 70 ou 80. Suas reflexões enriquecem a nossa comunidade enquanto nos aprofundamos juntos nas Escrituras Sagradas.